Bora, fiel, Confessor, trazendo as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira agitada, meu amigo. A quarta-feira já começou daquele jeito, com lesão do Yuri Alberto, apresentação do Vitinho aí, mais bomba aí de Transferban, Félix Torres, mais se liga nas informações do Vessa, ele que vai dar um pouco de esperança pro torcedor corintiano ainda. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Yuri Alberto, como se o Corinthians não tivesse algum pouco problema, o Yuri Alberto agora passou por uma cirurgia, Vessone. Que coisa é essa? Pois é, durante a madrugada, durante o dia, na verdade, sentiu dores e aí foi parar no hospital e teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal. É o terceiro jogador do Corinthians em pouquíssimo tempo que tem o mesmo problema, que passa pela mesma cirurgia. Eu, como leigo, não faço ideia se isso é só uma coincidência ou não, ou se é tipo de treinamento, alguma coisa assim. O Hugo foi o lateral, o Gustavo Henrique foi o primeiro, mas aí era a Copa do Mundo de Clubes, ficou tudo mais tranquilo a recuperação dele, e o Hugo foi o segundo. O Hugo operou no dia 18 de julho, nós estamos agora meados de agosto, nem chegamos ainda no mês, ele segue fora. A previsão do Yuri é entre um mês, 4 semanas, a 6 semanas, entre um mês e 15 dias. Isso então o coloca fora, claro, do primeiro confronto do Atlético Paranaense, fora do derby do dia 31 e com muito pouca chance do dia 11 de setembro na volta do Atlético Paranaense também. Eu acho bem improvável que ele consiga participar, só se o Corinthians passar pelo Atlético, que aí sim ele estaria numa possível semifinal. O problema é que o Memphis também está com a lesão muscular, um mês fora, e ele também fora do primeiro jogo, praticamente fora do derby, mas sim no segundo jogo lá contra o Atlético ele deve participar. O que sobra agora, basicamente, são todos os jogadores que não vivem em bom momento, ou que são jovens, ou é a molecada, né? Então tem lá Romero, que aliás no sábado está suspenso pela expulsão, então não tem nem o Romero contra o Bahia. Tem o Héctor Hernandes, que o Dorival pouco estava utilizando, o Thales Magno, que vem com números ruins pra caramba e tudo mais. E agora o Vitinho, que tá aí chegando, tá se apresentando hoje, dando uma entrevista coletiva e tudo mais. Além do Cauê Furquim, Guinegão e o Kaique, que são os 3 meninos da base, que tem toda aquela adaptação, aquela dificuldade de chegar no elenco profissional. A situação é essa. O Dorival, no final das contas, usa só o trio Gin só nos 2 derbys, desde que ele chegou há 3 meses, que agora os 2 estão fora, 2 dos 3. Então ele teve no derby, contra o Fortaleza poupou os jogadores, teve no derby de novo e acabou. Ele vai de novo, não ter os 3 para jogar, e a situação do Corinthians é essa. Mas então contrata alguém, que aí vai perder os 2 atacantes, contrata alguém. Não tem como, tá com transfer ban desde ontem, confirmado pela FIFA. E o Corinthians agora tem que resolver com o Santos Laguna, pagar os 34, 35 milhões de reais para que o Santos Laguna ofereça à FIFA a informação de que pode deletar lá o nome do Corinthians do sistema, tire o transfer ban. Enquanto isso não acontecer, nem escrever novos jogadores o Corinthians pode. Aliás, um amigo meu, corintiano, mandou uma mensagem, ele teve uma boa sacada, ele disse, eu tô feliz com o transfer ban. Eu falei, mas como assim? Não, porque aí você não precisa gastar mais dinheiro. Tem o lado bom do transfer ban. É tipo um FDIC. Isso, um FDIC obrigatório. Você não pode gastar. E essa é a situação, então, do Corinthians, que realmente agora fica numa parte técnica muito complicada, porque os seus reservas ou não estão bem, ou não são bons jogadores, ou tem a molecada. Essa virou a realidade, vamos ver como o Dorival se comporta. No sábado, por exemplo, não tem nem Romero, nem Memphis, nem Yuri. O ataque deve ser Thales Magno e Guinegão, não sei se o Vitinho ainda tem condição, está se apresentando agora lá no CT, e essa é a situação. Então, se já não bastasse todos os problemas, essa agora do Yuri Alberto pega o torcedor aí, ele que está voltando de um período longo da costela, agora mais essa situação da hérnia inguinal. Vamos colocar na tela aí para os últimos 10 jogos do Corinthians, que não foram exatamente bons, né? Olho na tela aí que a gente vai colocar. Aí a minha pergunta é, desses jogos aí, 0-0 brasileiro, né? Tá? Sem a Copa do Brasil. Brasileiro, 10 jogos pelo brasileiro, sem a Copa do Brasil, justamente. Quantos desses jogos aí não tinha o Yuri Alberto? Ele machuca contra o Atlético.
exatamente no 0-0. Ou seja, do resto ele tá sempre fora. Ele tinha acabado de entrar e aí ele lesiona, porque ele estava sendo poupado por Huracan na terça-feira. Então ele jogou poucos minutos e machucou e fratura a costela. Aí depois não joga mais. E ele já estava sem ritmo. Aí né? contra o Juventude ele joga, certo? Isso, aí joga, E porque contra o com Fortaleza ele só entra no finalzinho porque tava segurando pro derby. Contra o Botafogo, só no finalzinho para segurar pro derby primeiro. E no resto não jogou. No resto não jogou. Então é o primeiro e os outros 3 um pouquinho também. O que eu quero dizer, Arnaldo, é que tem uma relação aí. Um mau momento do Corinthians sem o Yuri Alberto. Pois é, era um deserto de finalização. O time fazia muito poucos gols. A gente citava o número de gols do Corinthians despencando depois da ausência dele. O que chama atenção, e acho que é uma terrível coincidência, são lesões pouco comuns, né? Ou situações pouco comuns. O cara ele é um touro, é jovem. Não é a questão, o cara teve um estiramento, abriu o músculo. Ou o cara... Não, né? Mas é aquilo, eu acho que quando tem uma situação limite, e a que a do Corinthians entrou, a do São Paulo é uma situação limite por outra forma, né? É um limite de, por que o Arboleda se machucou? Já só tem só 4 zagueiros. Acontece, velho. Você tá no limite, o Corinthians só tem lá o trio. Não pode contratar. Veio transfer, vai vindo, as coisas vão vindo. Né? Acho que e essa ausência dele, você até esperaria que o Memphis não jogasse todas, que tivesse, eventualmente uma lesão muscular como teve, isso talvez esteja no pacote. Foi a primeira, aliás, né? Primeira que ele teve. Agora, ele estar fora, o jogador mais decisivo do Corinthians nesse período, mais um período, é bem complicado. O Vessone fez a projeção de 4 a 6 semanas, então você pode colocar mais uma lista de jogos aí, né? E a gente vinha discutindo aqui a importância desse jogo com o Bahia para o Corinthians, né? Esse próximo jogo do Brasileiro pela pontuação baixa que o Corinthians tem no campeonato, né? Muita gente mirando o confronto com o Atlético Paranaense, mas o Corinthians tem uma pontuação baixa no campeonato e depois o Bahia vai visitar o Vasco e tem o Palmeiras. São 3 jogos aí no início do turno complicados, aí você não tem o Yuri, o Memphis, o Romero, como o Vessone estava tentando escalar. Na sua casa, precisando vencer, né? Então é uma situação delicada. E você que odeia a data FIFA, pro corintiano virou uma bênção. Uma bênção. Tem 2, né? Tem essa do dia 1 a dia 11, são 11 dias sem jogos. Tem outro em outubro. Vai ter depois. Então, a ausência do Yuri, basicamente, Bahia, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Paranaense, Fluminense, com alguma chance depois, acho, de voltar contra a Sport ou Flamengo. Aí sim deve voltar. Dia 1 a dia 11 de setembro. Isso? Isso aí. A Depois data FIFA 4 dia 14 de outubro. Outubro, isso aí. Agora, Massa, você costuma dizer, né? O segundo turno é mais complicado que o primeiro turno. O Corinthians adentra o segundo turno com esse abacaxi aí, com uma pontuação baixa e com o jogador que resolvia muitos jogos machucados. Além da questão do transfer ban que a gente vai falar já. O Memphis. 2, exato. Complicou, hein? Complica porque você não tem, por enquanto, perspectiva de ir ao mercado para suprir essa ausência. Vai ter que apostar nos moleques. Por outro lado, o Corinthians tem esse histórico, né? De colocar os moleques e os moleques resolverem. Se fala muito de forma até pejorativa, né? Você quer jogar com o Yuri Alberto ou com o Guinegão? Acho que não cabe esse tipo de comparação, né? Mas é um jogador que está lá, é bom, eu gosto dele. Eu acho que o Corinthians vai ter que usar a base e vai ter que recorrer a, mais uma vez, a sua história, um time com muita raça, com muita vontade, correndo muito. Até porque o Bahia é arame liso, né? Se o Bahia perder um Jabuti, daqui 10 minutos o Jabuti está em cima da árvore. É um time que, nossa, né? É arame lisado. Não adianta olhar para mim com essa cara. Sim, concordo. Concordou, sem flanela hoje. Eu não concordo. Faz 2 dias que... O quê? O Bahia para mim é um bom time, tem muito bons jogadores, tem um bom time titular. Eu discordo bastante. Fez uma boa Libertadores, que pese que não tenha passado, mas deu azar no grupo, pegou um grupo muito forte. Tá fazendo um bom campeonato brasileiro. Fala que tá disputando o título, acho mentira, mas tá ali pertinho
dos líderes, eu discordo bastante. O jogo é sábado, é bem complicado. Eles têm em comum, Corinthians e Bahia, o fato de terem sido eliminados das 2 competições sul-americanas precocemente, das 2. Os 2 pelo América de Cali, por sinal, que tomou um pau do Fluminense ontem. Aliás, cadê a flanela, hein? Conversa então, passar a flanelinha pro Ceni. Exato. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do Bahia é bom, de fato. Bom. É bem bom. Mas estou discutindo isso. Mas eu acho que na hora de decidir, o time do Bahia tem mostrado dificuldade, né? É o que eu tô dizendo. Aí, nessa é a hora que o Bahia tem que chegar grandão lá na Neoquímica e falar, aqui nós vamos fechar o arame. Agora é arame farpado. Outro dia meteu 5. Lá mesmo, não foi? Entendeu? Aquele jogo lá. O jogo da eleição, na véspera da eleição, na sexta-noite, horas antes da eleição, então, lá do que vai, o Augusto ganhou, aquela confusão. Vai. Um presságio mesmo, né? Impressionante. Tem uma única coisa, se desse para o corintiano, um alento para o corintiano, é que o calendário, então, tem 2 semanas de Sul-Americana que poderia não ter e ter brasileiro, por exemplo, e perder mais jogo. E não tem. E mais a data FIFA. Então, tanto que nesse período de 1 mês e meio, que, tô falando um período grande, hein? Ele perderia Bahia, Vasco, Palmeiras e Fluminense. Talvez Sport, 4 jogos de brasileiro. Eu sei que tem a Copa do Brasil no meio. Então, ou seja, a data FIFA e os 2 meios de semana, tanto de Copa do Brasil quanto da própria Libertadores /Sul-Americana, fazem com que de brasileiro o Yuri tenha 4 jogos de ausência, no máximo 5. O que me parece uma... Mais da Copa do Brasil, 6. Aí sim, Copa do Brasil. Mas se fosse assim, domingo, quarta brasileiro, nós estamos falando de 8 a 10 jogos sem o Yuri. Aí seria metade do... Foi essa série ali que passou, né? Isso. Quase mais da metade do segundo turno. Seria mais da metade do segundo turno. De fato, os então, deuses, final, né? O calendário... Ser eliminado é bom, né? Tá vendo? Não, ele... Fale isso por você, ele que tá falando isso. Tô falando... Mas você que tá explicando isso. Não, eu só tô dando notícia, informação. Não tô dizendo que foi bom ser eliminado. Eu só passei essa informação. Agora... Mas é a mesma coisa. Vou ter a semana livre e tal. Então é um refresco. Então assim, só terminar do Bahia. O torcedor do Bahia não gosta da forma como vocês tratam o Bahia. Vocês tratam o Bahia como café com leite. Entendeu? E o Bahia não é mais café... O Bahia nunca foi e não é café com leite. Nunca foi e não é café com leite. Não, eu sei, mas... Entendeu? Então, esse passapanismo, foi eliminado 2, tudo bem, não tá tudo bem. Tem investimento alto, tem um trabalho bem feito, tem um treinador muito bom. O Bahia precisa mostrar mais. Mas o clube vem mostrando. Ele lutou para não cair, depois ele se consolidou, foi a Libertadores, agora não ele está se consolidando. O Bahia não entra lá no campeonato para não cair, ele entra para brigar lá em cima. Eu acho que é uma consolidação. Eu acho. É um processo. Brunão, tá aí. Pô, é a mesma coisa que a gente fala. É a mesma coisa que a gente fala que tá passando pano pro São Paulo, que não vai ser campeão, a gente não cobra que seja. Não, estamos berrando pro São certo? Paulo aqui, né? Vamos dar uma berrada. Não dá, vocês tratam do Bahia de forma muito ruim. O Massa tá improvisando aqui. Então, vai. Troca a flanela agora com a flanela verdadeira. Pela lista. Vai lá. Aí, Bahia, tadinho do Bahia. Tem um espaço publicitário aqui pra quem quiser, tá? Pra quem quiser fazer uma publicidade aqui, nossa flanela aí, tá liberal, espação bonito aqui. O Bruno tem um trato nela, tô mais bonito. Flanela, momento flanela, um oferecimento, sei lá, o que você quiser. Tá aqui, ó. Tá aqui, você pode chegar. Tá demais, mentira. Mas não é? Até na flanela, não tinha tem ocupado. Tá que nem a camisa do Corinthians. Exato, é um talento. Olha lá, tá aí o Vitinho, nas suas primeiras palavras, Vessa, apresentado hoje aí. Daqui a pouco vai poder estar em condição de jogar. Queria que você falasse um pouco do Vitinho, da chegada dele, que foi ali né, como eu falei, o cara passando embaixo da porta, fechando, o cara passou ali antes do Transferban. E do Transferban, porque aí agora o Corinthians está com o Transferban, e aí tem esse negócio do Laguna. Não, a gente pode pagar menos, senão o Corinthians confia que pode pagar um pouco menos, porque não tem a grana toda para pagar isso. Em relação ao Vitinho, 31 anos, atacante estava livre no mercado, né, ele saiu da Arábia, passou aqui pelo Inter, pelo Botafogo, pelo Flamengo. Ele tem bons números assim na carreira. Assim. Se olha o número de jogos e gols dele, em todos os clubes é um número bem satisfatório. Ele, se não me engano, já passou de 100 gols até na carreira. Então os números dele são até bons, assim, quando você olha, assim, eu tive até um impacto positivo. 31 anos, estava livre, o Corinthians não tem muito para onde tá a prova do Transferban aí, que não dá para comprar com direito econômico ninguém, não vai gastar nada. É o segundo jogador da temporada, né?
O Angileri é o primeiro e ele agora é o segundo. E essa é a relação do transfer ban. O Santos Laguna está muito confortável agora, né? Porque ele tem um transfer ban no Corinthians, tem 35 milhões de reais para receber e ele pode querer o parcelamento ou não. Pode falar, não, me dá metade, eu aceito parcelar outra metade. Fica muito cômodo para o Santos Laguna, o Corinthians fica à mercê do que o Santos Laguna vai querer. Não, eu quero meus 6,5 milhões de dólares à vista, o problema é seu e o Corinthians vai ter que partir para arrumar o dinheiro. Então tá negociando, estão conversando, entra presidente falando e conversa e jurídico fala e essa é a situação. Só que lembrando o que eu falei ontem, o problema não é só o Vitinho. Vem aí Garro / Tadjeres, vem o Maicon / Shakhtar Donetsk e vem o Rojas. Os 4 das 100 milhões. Se 34 tá difícil, imagina se pinta daqui a pouco, logo mais aí, mais não sei quanto, mais não sei quanto, mais não sei quanto, 100 milhões de transfer ban. E aí você faz o quê? Então, o que tá difícil pode ficar ainda pior com esses outros 3 casos. Por isso que aquela vez eu falei aqui nessa mesa, vocês estão loucos pensar no Biel, 7 milhões de euros só de direita, não tinha condição. Ele pode ser o melhor jogador do mundo no Atlético Mineiro. Paciência. Parabéns para ele e para o Atlético Mineiro. O Corinthians não tem essa condição e não podia ter feito. E aí vai tentar agora, tem que conseguir o Vitinho, estava livre no mercado. Vamos ver se aparece outro nessa condição, mas eu acho difícil também, porque nem escrever vai poder, né? Nem escrever. Pode aparecer o Cristiano Ronaldo livre no mercado. Você não pode escrever, vai fazer o quê? Não vai dá trazer ideia em que os caras... Mas aí tem os outros transfer ban que vão pingar aí, né? E aí não tem prazo. Pode ser daqui 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses. Já perdeu, já tomou a pancada, mas recorreu. E ao recorrer, você ganha tempo. O do Félix demorou, né? Você contrata em janeiro de 24, atrasa a parcela lá, demorou mais ou menos, hein? Porque nós estamos em agosto de 25 e já deu. Então, o Garro também chegou no começo de 24. Então tá pra estourar não tá também. pago. Não é. O dele é uma... Do Garro é engraçado, é uma discussão de impostos. O Corinthians falou, não vou pagar, esse imposto não é meu. Conversão de dólar, aquela coisa toda. O Tadjeres falou, não sou eu que pago, é você. E aí o Tadjeres entrou. Quando entra, você já pega as últimas parcelas que não estavam nem atraso naquele momento. Só que aí você pega e traz tudo para pagar de uma vez só. Parcela, impostos e uma possível multa. Mas pode ser que o Corinthians ganhe, né? Mas já perdeu essa. Já perdeu já também? Perdeu a conversão do imposto e tal. Já perdeu. E aí foi pro... É tudo que já perdeu. Já perdeu. Agora recorreu. Se vai ganhar, eu acho muito difícil reverter. Você recorre para ganhar tempo. Todos os clubes que recorrem é só mais para ganhar tempo. O tempo precisa andar rápido, aí acabar o ano e o Corinthians não precisar de ponto, porque se acumula tudo isso aí... O que a gente viu não é fácil. Sem o Yuri Alberto não pode contratar. Chegou tudo bem, chegou o Vitinho aí. Na calada da noite, né? Tem que ser rápido. Foi rápido. Transfer ban aí, os caras não podem contratar. Se começar a dar aquela espiral para baixo... O Vitinho vai custar quanto? 600 e pouco por mês? Se você fizer... Ele estava na Arábia, Massa. Faz a conta aqui. Na Arábia se ganha em euro. É muito difícil que ele não fez ali alguma coisa em euro. Se a gente falar, olha, eu vou falar em 100, 150 mil euros, que é o mínimo do mínimo que um jogador ganha numa Série A de Campeonato Brasileiro, time grande, nós estamos falando de 600 a 800 mil por mês. É o mínimo, é impossível, a não ser que o Vitinho quisesse fazer quase uma caridade de jogar por muito menos no Corinthians para jogar no Corinthians. Beleza, eu duvido. Só quero fazer essa seria conta. Mais vai 1 milhão. Com impostos e tudo. Deve ser beirar isso daí, 1 milhão. 1 milhão, beleza. A dívida com o Santos Laguna são 34 milhões, não é isso? Isso. Quanto tempo de contrato do Vitinho? Final de 26. Acho que é isso. Não é muito longo, não. É 1 ano e pouco, eu acho. Faz a conta aí, são 17 meses por 1 milhão, dá 17 milhões. Dá mais da metade do que está devendo pro Santos Laguna. E não para, né? Continua. Vamos lá, Vitinho, vamos lá, não para. Entendeu? Não tem jeito. Você entende o que eu tô dizendo? Entendo. Porque aí você junta isso, Tadala, a picanha que o outro comprou, 8 mil ingressos, né? Cigarro. Aí você junta, põe no bolo tudo isso. Entendeu? A farra dos ingressos daria para pagar o Santos Laguna. 8 mil ingressos, calcula isso.
Ah, sim. Calcula isso. Teria pra- 20 claro. jogos, 160, 8 mil vezes 20 dá quanto? 16 dá quanto? Não sei fazer. 160. 160, né? Sei lá. Outro dia eu fui fazer uma conta. Nossa, errei era tão completa. básica Era uma a conta tipo conta. 2 e 2 mais 2 eu errei. Qual que é a conta aí? Ela é- 160 mil. 160 Não. mil. Se fosse R$1 o ingresso, não é R$1 o Não, ingresso. não, são 160 mil ingressos Isso. em 20 jogos, Isso. certo? Isso. 160 mil Aí, vezes vezes 40 isso. reais, vai. Se for colocar 40, dá 6 pau e 400. A 40, né? É mais. 40. É mais. Dá 6 milhões e 400, É mais. né? É. Mais o Vitinho vai pagar a dívida. Não, cara, é inacreditável. Olha Ó. essas informações aí do Vessone, trazendo as últimas do Corinthians. E, cara, é uma pemba atrás da outra. É inacreditável, cara. Inacreditável. Às vezes eu acho que é melhor fechar o Corinthians e recomeçar do zero, com o CNPJ do zero. Deixa esse Sato brigando lá por nada. Cara, separa o Corinthians do clube social ali. Que vamos, sei lá, mano. Que é desanimador. É desanimador demais, cada vez. Esse clube se afundando cada vez mais. E é só o começo, hein? Culpa do Augusto, esse último ano e meio aí, esse do Félix Torres, do Gal, do Rojas. Cara, é tudo culpa do Augusto, cara, esse pilantra safado, cara, que eu espero que até o final do ano ele esteja preso já, se for condenado aí. Se não for, boa sorte pra ele, bem longe do Corinthians. Então, e sabadão pegar o Bahia em casa, um jogo difícil. Mas o cara falar que, pra mim, o Bahia sempre vai ser um café com leite, cara. Ganhar o quê de expressão nos últimos anos? Ganhar o quê? Nunca ganhou nada nacionalmente, cara. Talvez há 50 anos atrás. Então, tipo, os caras injetam dinheiro lá do Grupo City e, na moral, velho, inacreditável isso daí. Corinthians agora sem atacante pra sábado. Vamos aí do quê? De Thales Magno e Hector Hernandes, Thales Magno e Guinegão no ataque. Melhor deixar 2 cones no ataque lá sábado, que eu acho que faz bem mais que esses dois aí. Deixa 2 cones assim, ó, um mais adiantado, um mais vindo por trás, um cone. A chance de gol é maior. Então, cara, vamos ver que vai ser semana de treinamento. Sem Yuri agora na Copa do Brasil, praticamente, o Vessone falando aí. Cara, agora até na Copa do Brasil eu tenho dúvida se a gente vai passar, hein? Por mais que o Atlético Paranaense esteja na segunda divisão, lá no meio da tabela, contra o Corinthians, os caras dão a vida. Então é isso. Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, minha informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.